Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, 29 de janeiro. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que ela seja muito produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. E olha só, hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre como manter um sorriso saudável. Isso mesmo, e ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponível para esse início de semana, né? Essas vagas disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia para você interagir, responder a nossa pergunta e também mandar a sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais. Então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E conhecido como o cartão de visita do rosto, o sorriso, ele desempenha um papel fundamental em nosso dia a dia, pois é através dele que muitas vezes expressamos como nos sentimos, né? E nos mostramos também para o mundo. Assim, com tamanho protagonismo, o sorriso ele tem o poder de impactar a autoestima de forma positiva ou negativa. Por exemplo, a má posição dos dentes, além da questão estética, pode proporcionar, né, uma série de problemas de saúde. Então, você está em dia com seus dentes? Queremos fazer e vamos fazer muito esta pergunta hoje no nosso programa. Você está em dia com os seus dentes? Se a resposta for não, você deve ficar muito atento às dicas dos nossos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Giovanni Tenório. Ele que é cirurgião dentista e especialista em implantologia pelo Conselho Federal de Odontologia. Também vai nos auxiliar com muitas dicas e orientações a doutora Giovanna Tenório. Ela é cirurgiã dentista e integrante da equipe G Tenório. Daqui a pouquinho teremos dicas, orientações com os nossos queridos convidados de hoje. Mas agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. Confira! Já ouviu falar que o sorriso é o nosso cartão de visitas, né? Por isso, a importância de estar sempre alerta em relação à saúde da nossa boca. Cuidados que devem iniciar ainda na infância e nos primeiros meses de vida. O primeiro contato, a gente vai ser bastante de conversa, tá? Então, a gente vai orientar os pais sobre como escolher a primeira escova, em que momento trocar essa escova, qual creme dental utilizar. Então, vai ser um momento de tirar muitas das dúvidas e orientar esses pais como fazer essa escovação. Depois de toda essa orientação, a gente vai fazer um exame na boca do bebê para saber se esses dentinhos estão nascendo na posição correta, se está nascendo os dentes certos no momento certo. E aí, depois disso, a gente vai fazendo esse acompanhamento, que geralmente é em torno de 4 em 4 meses. Com o passar dos anos, a atenção com os dentes muda e o modo como a higiene bucal é feita também. A gente precisa ter uma atenção redobrada, porque muitas vezes também a introdução de açúcares, a introdução de alimentos mais açucarados, então a gente tem que ter uma maior atenção. E o tempo de retorno vai depender muito de cada paciente. Se a gente tem uma criança que os pais têm maior dificuldade na escovação, de controlar aquela placa, então é importante que a gente veja essa criança com mais frequência. Se por acaso é uma criança com um comportamento mais difícil ou se é uma criança que tem alguma necessidade especial. Então, esse retorno ao consultório vai variar muito de cada necessidade de cada paciente e do risco de cárie que esse paciente tem. Gengivite, cárie e periodontite são alguns problemas bucais que podem surgir na infância, mas com a prevenção correta, eles vão para bem longe. Os problemas bucais que mais atingem a criança vão ser a gengivite, tá? Que é devido a esse acúmulo de placa, essa má escovação, vai acumulando placa ao redor dos dentes e aí vai causando uma gengivite, que seria uma inflamação na gengiva e como consequência o sangramento dela. E aí, vamos para uma aula bem legal sobre como escovar os dentes? Fica ligadinho para não perder nenhum detalhe. Isso, a gente tem que fazer uma bolinha aqui, lá atrás, uma bolinha desse lado, uma bolinha aqui na frente, uma bolinha aqui atrás, de um lado, do outro. E o sorriso agora. Isso! Não pode ser tão rápido a escovação, tem que escovar todos os dentinhos. Tem aula para os papais também, sobre como deixar o momento da escovação mais divertida.
Certo, é muito comum realmente as crianças não quererem escovar os dentes, elas estão mais preocupadas em brincar e assistir uma televisão do que parar naquele momento para escovar os dentes. Então os pais podem fazer isso de uma maneira mais divertida, tem alguns jogos, tem alguns aplicativos que já incentivam essa escovação, essa área da tecnologia tem ajudado muito a gente. A gente também pode deixar as crianças escolherem as suas escovas de dente nos supermercados, nas farmácias, mas é importante que a gente tenha consciência de que não é qualquer escova. Você pode selecionar as escovas que são adequadas para cada faixa etária e aí, dentre aquelas opções, dentro da faixa etária dele, ele escolher. Então, aqui a gente tem um bichinho, a gente pode estar comprando algum bichinho que tenha dentes e aí a gente pode estar dando essa obrigação dele escovar o dente de um brinquedo favorito para também estimular bastante essa questão da escovação. E também cantar música. Cantar música para os bebês é uma ótima opção. Olha só, dicas importantíssimas, você pode colocar em prática aí com o seu filho. Teremos também muitas outras dicas no decorrer do nosso programa para você, papai, você, mamãe, que se preocupa com o sorriso do seu filho. Teremos dicas para o seu filho e para você também cuidar melhor do seu sorriso. Nossos convidados daqui a pouquinho vão trazer essas informações, vão falar para você o que é que você deve fazer para manter esse sorriso cada vez mais saudável. Agora, vamos abrir o espaço do programa para você participar, interagir, responder a nossa enquete e também mandar sua dúvida sobre o tema. Vamos saber a partir deste momento qual será a pergunta de hoje da nossa enquete. Você está curioso em saber qual pergunta que temos a fazer a você que está em casa? Olha só, a nossa pergunta de hoje é a nossa enquete. Você vai ligar para a gente para responder o seguinte: você costuma ir ao dentista regularmente? Você tem essa preocupação de ir ao dentista regularmente? 3424-1547 é a nossa linha interativa, você vai ligar para responder aqui a nossa pergunta de hoje, se você tem esse costume, esse hábito, sim ou não você vai responder. E você também tem a oportunidade de mandar a sua dúvida sobre o tema através da linha interativa, 3424-1547, liga para a gente, deixa também sua participação, sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo no nosso programa. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage na internet, disponível para você responder também a enquete, deixar seu depoimento sobre o tema, deixar também sua pergunta. Sua participação também pode ser feita através do nosso WhatsApp. O número é novo, é simples, você vai decorar ou então você vai anotar. 991774828. Nosso WhatsApp mudou, agora é o 991774828. Você pode acessar, deixar aí quantas dúvidas você tiver e com toda certeza nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E como aprendemos agora há pouco na reportagem, cuidar da saúde bucal é fundamental, isso em qualquer idade. Seja criança ou adulto, cada fase da vida exige ali cuidados diferentes e por isso é preciso ficar muito atento às próprias necessidades e também às das crianças. Enquanto que os pequenos eles correm mais riscos de cáries por comer tanta coisa, né? Tanta guloseimas, por exemplo, o adulto, né? Ele deve cuidar um pouco mais porque existe a degradação dos dentes. Isso de acordo com o avançar da idade também a perda óssea. Vamos às dicas e orientações a partir deste momento com dois profissionais que entendem e muito sobre o assunto em debate. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Doutora Giovana Tenório, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço, cirurgiã dentista. Fique à vontade, doutora. Muito obrigada. É uma grande alegria, uma satisfação sempre muito grande de poder participar do programa, levar informações e hoje o assunto sendo a base, né, do cuidado com a saúde da boca é extremamente satisfatório. Para a gente, como profissional que lida com saúde, essas informações é uma das funções do profissional de saúde, não é? Porque a saúde, ela inicia com a prevenção. E a base da prevenção é a informação. Então, poder levar informação para as pessoas é fundamental, inclusive no desempenho da profissão, no desempenho da odontologia. Ótimo. Doutor Giovana Tenório, você também é muito bem-vindo aqui no nosso programa, sempre no nosso estúdio. Doutor Giovana é cirurgião dentista, né? E também especialista em implantologia. Doutor Giovana, seja bem-vindo. Obrigado pela gentil atenção. E ao telespectador, eu gostaria de comunicar que a única maneira de atingirmos um público grande como esse de você é sair do consultório e ir
para uma entrevista, porque por ela nós vamos atingir um número imenso de pessoas que vão se favorecer e ter uma saúde bucal compatível com um nível bom de dentista que existe no nosso país. E não é um país de desdentado, é um país de bons dentistas a serviço do seu sorriso. Para quem está em casa, já que o senhor falou em atingir tanta gente, né, através da informação, que isso é muito importante, esse é o nosso papel, o nosso dever aqui na nossa televisão, na Rede Brasil de Comunicação, e o assunto do dia tem essa preocupação. Aí o senhor falou em atingir o maior número de pessoas. E tem esse número de pessoas que está se perguntando agora, né, que o tema hoje é como manter esse dente saudável, né, essa boca saudável, a saúde bucal saudável. Como é que se chega a isso? São vários aspectos que são analisados para chegar a esse título, né, de boca saudável? Bom, o que ocorre é que quando dávamos aula em relação à odontologia moderna, era muito comum o professor, em sala de aula, querer preparar os profissionais para executarem uma odontologia de ponta, o implante dentário, por exemplo, que foi um sucesso na odontologia, é um sucesso na odontologia, ajuda muito as pessoas serem reabilitadas. Então, hoje, nós estamos vendo que para não perdermos o elemento dentário, há necessidade da prevenção também. Então, os avanços na odontologia preventiva hoje são avanços enormes, muito grandes, com maneiras de orientar as pessoas no tipo de alimentação. Nós chegamos até essa fase, não é? De mostrar que nem todos os alimentos são benéficos para a boca e seu organismo. E as maneiras de fazer uma boa escovação. Pensa que a escovação seja uma coisa comum, simples de executar. Não é. Ela é muito complexa, ela começa pela escova adequada para o caso, as cerdas adequadas para a sua boca, tudo orientado pelo dentista. Um creme dental certo para a sua gengiva, para o seu esmalte, para a sua necessidade, um colutório que esteja compatível com o que o cliente está precisando. Então, tudo isso envolve uma saúde bucal, levando esse dente até o fim de nossa vida. Porque quando o dente ele foi feito para a nossa boca, ele foi feito para ir conosco até o fim de nossa vida. E no entanto, nós homens introduzimos como o refrigerante, os açúcares, né? Ou as guloseimas, fomos os responsáveis, em parte, do problema dentário do humano. Então, o dentista, hoje, sabendo disso, tem procurado fazer o possível para resgatar o que a odontologia muitas vezes perdeu nas décadas passadas. Um dente branco, né? É sinal de boca saudável ou boca saudável é muito mais que isso? É bem mais, não é? O dente claro, a dentição branquinha, ela é agradável, ela passa esse aspecto de limpeza, é esteticamente muito desejado, mas a gente precisa pensar que a saúde é mais importante até do que a estética. A odontologia tem inúmeros meios, artifícios, maneiras, procedimentos de oferecer uma boa estética. Mas antes de uma boca bonita, tem que se ter uma boca saudável. E a gente pensando que os principais problemas de saúde bucal é o problema de gengiva e a cárie, e que esses problemas, eles podem ser evitados
com hábitos de higiene oral correta, é preciso que se invista nesses cuidados, para que dessa forma se evite o risco de desenvolver problemas de gengiva, de desenvolver cáries e que esses problemas levem à perda dos elementos dentários e, inclusive, a problemas não só regionais da boca, como do organismo por inteiro. Porque muitas vezes se tem problemas na boca que repercutem em outras áreas do corpo. Então, quando se tem uma boca saudável, se corre menos risco de se ter outros problemas que poderiam ser decorrentes de consequências de problemas presentes na boca. Então, é fundamental que se invista numa correta escovação, em hábitos de higiene bucal correto, numa alimentação que seja o mínimo cariogênica possível, porque a gente sabe que a cárie, ela é uma doença sacarose dependente, então ela precisa de açúcares presentes na boca para se desenvolver. Então, quanto menos se consome a alimentação açucarada e quanto mais se limpa essa boca para remover os açúcares que poderiam estar ali presentes, menor o risco de desenvolver esses principais problemas de boca, que seriam a cárie e a doença de gengiva. Doutor Giovana, a gente falou no começo do programa que esse sorriso, né, ele tem o poder de impactar a autoestima, seja de forma positiva ou negativa. Da negativa a gente falou dessa questão da má posição dos dentes, né, quando aqueles dentes são estão fora de alinhamento. Isso vem impactar não só a estética, né? Não só a autoestima, mas também a funcionalidade desses dentes. A mastigação ela fica diferente quando a gente tem ali a maioria dos dentes fora de linha, desalinhados, doutor? Fica assim. Nós sabemos que cada dente ele tem o seu antagonista, tem o seu superior e inferior. Então, e cada um exerce uma função de cortar, de rasgar, de triturar, de amassar. Então, cada dente tem uma função, seja ele superior ou inferiores, trabalham em conjunto, a harmonia dessa mastigação. No entanto, quando há um defeito, um dente está fora do alinhamento, ou que não está ocluindo, que não está exercendo sua função com o seu antagonista, nós teremos aí uma mastigação errada. Nós teremos uma trituração do alimento com deficitária. Então, vai repercutir no bolo alimentar. Na hora que se morde erradamente e que há essa falha, o bolo alimentar, ele continua grande, ele não está amassado, ele não está triturado, então está em pedaços grandes. Então vai para o aparelho digestório. Caindo no aparelho digestório, teremos uma dificuldade na digestão. E quanto mais idade essa pessoa tiver, mais dificuldade ele vai ter de ter uma boa digestão. Porque o alimento vai ficando em pedaços maiores. Porque está faltando dente, tem dente em posições inadequadas, tem prótese que não exerce a sua função correta, exercendo uma força correta sobre a mastigação, que é uma prótese já vencida. Então os pedaços ficam maiores, o estômago vai tendo dificuldade e daqui a pouco começa a aparecer azias, problemas gástricos, não é? Até mesmo problemas no bolo fecal e assim atinge áreas à distância. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E essas foram as dicas do trânsito desta manhã aqui no programa Assunto do Dia. E hoje no nosso programa estamos falando sobre como manter um sorriso saudável.
Isso mesmo. E a partir de agora vamos saber as notícias da internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo início de semana para vocês que estão em casa, um ótimo dia. Nós encontramos no site da revista Abril o seguinte destaque: um problema que afeta demais a saúde bucal brasileira. De acordo com o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar em São Paulo, quem não tem um plano odontológico está mais propenso a deixar a saúde bucal de lado. O estudo foi baseado em dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2013 do IBGE junto ao Ministério da Saúde. No total, 50.692 voluntários responderam um formulário e apenas 18,5% disseram que pagam algum tipo de seguro voltado para a saúde da boca. A pesquisa mostrou que a perda total dos dentes é 10 vezes maior entre pessoas que não têm algum tipo de plano odontológico. 4,2% das pessoas que não têm esse tipo de serviço disseram que escovam os dentes apenas uma vez por dia. O estudo também revelou que há pouca informação e o tempo de espera por atendimento na rede pública faz com que a ida ao dentista seja menos frequente. A gente volta ao estúdio para falar mais sobre como cuidar melhor da saúde da nossa boca. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Como cuidar melhor da boca? É uma pergunta que a gente fez no começo do programa, né? Que se as pessoas estão cuidando melhor da boca, se elas sabem. A pergunta foi se elas sabem cuidar bem da saúde da boca. E a gente vai seguir aqui explicando para você como é que você cuida e cuida bem da saúde da sua boca. Afinal de contas, né? Quem é que não quer ter um belo sorriso? Não é, doutor Giovanni? Não é, doutora Giovanna? Pois é verdade. Diante do que estamos vendo, cada vez mais as pessoas ficando mais distantes do dentista, nós aconselhamos que a odontologia esteja mais próximo, não é? Fazendo exatamente isso que vocês fazem, convidando profissionais da área odontológica para ser entrevistado e a partir daí o telespectador tomar as informações adequadas. Essa notícia é muito interessante que a Tânia trouxe, né? Que as pessoas que têm algum tipo de assistência odontológica, algum plano de saúde com odontologia, elas se preocupam mais em cuidar da saúde da boca. É verdade. 10 vezes mais, né? Preocupa vocês? Se a gente pensar que o indivíduo indo ao dentista, ele vai, antes de qualquer coisa, vai ter informações. Ele vai receber orientações de como realizar a escovação, de quais os riscos de não realizar a escovação correta, de como se alimentar da maneira ideal. Então, são informações que vão fazer com que esse indivíduo atue e tenha atitudes no sentido de manter a sua saúde de boca. E, além disso, estando próximo ao dentista com frequência, o dentista vai detectar situações adversas, problemas que estejam começando e vai atuar de maneira inicial. Então, evitando que a consequência daquele problema seja maior. Se começou a existir uma cárie em alguma região, detectou aquela cárie recente, será feita uma restauração pequena, uma restauração mínima. Se esse indivíduo ele não teve essa assistência, ele não esteve próximo ao dentista, essa cárie vai se ampliar, ela vai se tornar cada vez maior e inclusive atingindo uma área que é de polpa. Então aquela restauração pequena já não será suficiente, vai ser necessário um tratamento de canal. E se esse tratamento de canal não é realizado e aquele problema evolui, esse dente será perdido. Então essa é a evolução e por conta disso a falta das visitas frequentes ao dentista certamente levará esse indivíduo a perder mais dentes, a ter uma saúde de boca mais precária. A gente falava no bloco anterior aqui do nosso programa sobre essa falta de alinhamento dos dentes, né? Essa visita ao profissional, essa pessoa ela já começa, né, a ter as primeiras informações sobre essa questão do alinhamento do dente, por que é importante o alinhamento, se na infância ainda é possível detectar se esses dentes serão desalinhados com o passar do tempo? Essa visita da criança ao dentista, bem breve, já vai detectar se ali está havendo alguma desarmonia. Inclusive no posicionamento de dentes, o que a gente chama de discrepância, onde o osso não é adequado ao tamanho do dente que está vindo,
fundo. E isso, quando é detectado, vai se tomar as devidas providências. Inclusive se orientando os pais a determinados hábitos que poderiam levar aquela criança a ter uma má oclusão. Então, o hábito da chupeta, o dedo, a mamadeira durante um período muito longo. Então, tudo isso vai ser orientado àqueles pais ou responsável pelaquela criança a evitar ou a agir da maneira correta, para que essa criança não tenha, no futuro, determinadas maloclusões. E quando se detecta alguma maloclusão já presente, vai se orientar a realizar os tratamentos ortopédicos, ortodônticos adequados. A gente vê aqui, né, uma variedade de escovas de dente, para quem está em casa nos acompanhando. Tem várias, a oferta também é muito grande em supermercados, em farmácias, é muito fácil você encontrar essas escovas de dente. Quem é que deve orientar esse cidadão que está nos acompanhando agora, né? Qual a escova ideal? É a que a propaganda fala que aquela escova é muito boa ou também faz parte desse processo de escolha a opinião do dentista? Bom, o dentista, ele está integrado com o que está se lançando no mercado. Primeiro porque ele está lendo mais, não é? Com o advento da internet, o que está sendo lançado em Nova York, Tóquio, Londres, nós estamos sabendo aqui, perfeito? Então, se uma indústria, ela lança um tipo de escova, e essa escova, o dentista tem acesso a ela, é visitado por um especialista daquela empresa, então o dentista vai fazer uma análise, muitas vezes, como no meu caso, eu de Giovana, nós usamos a escova que são oferecidas a gente. Então, aqui quando recebemos uma visita, nós usamos ela para sentirmos a textura, as cerdas, como ela vai se comportar diante do dente e da gengiva. Então, quando indicamos uma escova para um cliente, nós já sabemos que sensação aquela escova vai dar a ele, que ela está sendo indicada corretamente. Nem todas as escovas são adequadas para um tipo de boca. Então não é o cliente chegar e adquirir uma escova porque tem cerdas de 3, 4 cores, porque tem cerdas de nylon e de silicone. Então não é assim. Essas escovas, elas têm uma maneira adequada de se usar. Exemplo, tem escova aqui que ela, além de fazer a remoção dos micro-resíduos alimentares entre um dente e outro, ela ainda provoca, quando o dentista orienta o cliente em usar ela, uma fisioterapia gengival. Ela faz uma massagem na gengiva, evitando que essa gengiva sofra uma retração gengival. Quando aqui tem escova, que ela é essa própria... escova que o senhor acabou de falar? Tem como a gente procurar aqui, doutor? Não tem, São várias? é fácil. Você tem várias delas, né? Várias delas que tem design, em que você tem as cerdas e tem outras cerdas em laterais, que são indicadas de acordo com o caso. Ela não pode ser indicada para um determinado caso. Pode ser boa para você e não é boa para mim. Então é por isso que tem que passar pelo crivo do cirurgião dentista. Então, por exemplo, tem pessoas que têm necessidade de ter escovas especiais. Isso é um pouco menor, né? Exato. A anatomia que queremos remover, massagear aquela papila gengival, a gengiva interdental, então tem uma escova própria para isso. Nós podemos pegar uma outra em que são pessoas que normalmente usam aparelhos, usam prótese fixa, que precisa de um movimento entre o dente artificial e a sua gengiva, para não traumatizar ela. E tem escova que tem que ser usada apenas em prótese dentária. Quer dizer, o avanço hoje da odontologia é tão grande que ela não se preocupa apenas
no dente natural. Ela já se preocupa com o dente artificial também, com a prótese que nós usamos. Então, essa prótese que veio substituir os nossos dentes perdidos, elas precisam receberem um trabalho, um tratamento especial. Ela precisa ser higienizada, ela precisa ser conservada, ela precisa receber uma manutenção, não só de quem é usuário dessa prótese, como também da ida à cadeira do dentista. Ok. Falando assim, né, de modo específico de cada uma, foi bem explicado agora para o Dr. Giovanni, mas teria assim uma básica, né, doutor? Porque nem todo mundo tem acesso ao dentista para tirar todas essas dúvidas, né? O ideal da escova é que ela tenha cerdas macias. Então, essa é uma dica que vai servir para qualquer indivíduo. Então, a escova macia, ela vai fazer uma limpeza correta, sem trazer prejuízo para a gengiva e para o esmalte do dente. Então, muitas vezes se tem a falsa impressão de que uma escova dura vai limpar melhor. No entanto, essa escova dura, ela vai trazer traumas para a gengiva, causando desconfortos e causando problemas em área de gengiva, e pode trazer um desgaste do esmalte. Então, a superfície do dente, ela vai ser atingida, vai ser desgastada por essa cerda mais dura. Então, uma dica que vai servir para uma grande quantidade de pessoas, para um geral, seria a escova, usar sempre escova macia. E para cada caso especial, o dentista vai indicar a escova específica para aquele caso. Eu já estando agora com a minha escova, né, devidamente escolhida e bem recomendada pelo profissional médico, aí eu vou me preocupar agora com o creme dental, que eu acho que é uma dúvida também muito comum de muita gente que está nos acompanhando. Qual o melhor? É o que oferece ali uma maior variedade, uma maior promessa de dentes brancos, de dentes saudáveis? Aí tem aquela questão, uns têm flu, outros não têm flu. Como é que a gente poderia alertar quem está em casa nos acompanhando? A escolha do creme dental, que também é muito importante. Qualquer creme dental serve, doutor Giovanni? Bom, o creme dental, ele tem uma fórmula química. Ele é um produto medicinal até. Tem creme dentais aí que eles são indicados para uma patologia bucal, para uma pós-cirurgia. Então, mas não é um creme dental que você vai usar continuadamente. Então, como ele tem uma fórmula, o ideal é que o dentista oriente esse cliente de acordo com a necessidade dele. Tem creme dental fitoterápico, tem creme dental que tem substâncias da nossa flora, entende? Então, para isso, o dentista tem como orientar. O importante é que o creme dental ele seja bem indicado, não só para o tratamento, como também para ser um creme dental que você leve ele por anos, por todo o tempo, continuadamente, até não aparecer nenhum problema bucal que o dentista detecte. Com flu ou sem flu, doutor? Aí é o dentista que vai perceber, de acordo até mesmo com a faixa etária, você ter o creme dental com flúor ou sem flúor. Como é em determinados países avançados, que nem todos eles têm a água fluoretada. Tem um período em que ele coloca o flúor na água que é consumida pelos seus habitantes, né? E outro período que não tem essa dosagem. Muitas pessoas pensam que o creme dental ideal é usar esse creme dental muito. Tem gente que tem essa ideia, né? Quanto mais, melhor. Mais meu dente vai estar protegido. Não. Você pode usar uma quantidade de creme dental assim e dar um resultado extraordinário, porque o creme dental é bom, o creme dental foi indicado pelo dentista para aquele caso, os movimentos que aquela pessoa vai fazer com a escova são movimentos corretos, que não vão trazer danos à saúde de gengiva, nem
as paredes dos dentes, o esmalte dental, que dá beleza ao dente. Não é o volume de creme dental que vai fazer uma boa escovação, porque tem pessoas que usam o creme dental até o cabo da escova. Eita, isso tudinho, doutor. Não está correto. Porque, além de desperdiçar, né? Além de, exato, ser um problema de natureza econômica, nós vamos ter um desgaste sem necessidade do produto, que dá para várias vezes. E um outro detalhe, dificilmente a pessoa vai fazer uma boa escovação dessa maneira, porque o próprio creme dental, entre as cerdas e as paredes dos dentes, esse creme dental, essa pasta, esse gel, ele vai servir de lubrificante. Vai ficar, as cerdas, elas ficarão sem tocar nas paredes dos dentes, porque entre elas tem um volume de creme dental. Entende? Então, já mostra que não é o volume de creme dental que faz uma boa escovação. Ótima explicação. Vou mais uma vez pedir licença aqui aos nossos convidados. Vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais dicas, orientações para você que está em casa e quer manter um sorriso bem saudável. Vamos a um rápido intervalo e até já! E já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando sobre como manter uma boca saudável, e a gente lembra que os benefícios de uma boa higiene bucal, esses benefícios vão muito além de um belo sorriso e de um hálito agradável. Muitas pessoas não sabem, mas há diversas pesquisas que mostram a ligação de uma má higiene bucal com doenças do coração. Para explicar para a gente um pouco mais sobre essa relação, né, da má higiene bucal com problemas no coração, os nossos convidados estão aqui no nosso estúdio para nos auxiliar a entender um pouco mais, né? Como a gente bem frisou, né, doutora Giovana? Tem pessoas que não conhecem, né, desconhecem essa relação. Problemas na boca com a saúde do coração. Existe essa relação e de que forma ela é dada? Existe, exatamente. Qualquer tipo de infecção, então seja por uma cárie que evoluiu, alcançou a polpa e ali desenvolveu uma infecção, seja uma inflamação de gengiva que foi evoluindo e se transformou numa infecção na gengiva e em volta do dente. Essa infecção, essas bactérias que estão ali no dente e na gengiva, elas podem cair na corrente sanguínea e através da circulação desse sangue, essa bactéria se espalhar em áreas do organismo. Inclusive na área de coração. E muitas vezes até chegando a uma infecção generalizada, que seria uma sepsemia, levando o indivíduo à morte. Então, para se ter uma noção do quanto que a falta de cuidado com a saúde da boca pode repercutir na sua saúde geral, inclusive levando a um óbito, levando a uma morte. Mais um bom motivo, né, para se preocupar com a saúde da boca, né, doutor Giovanni? Exatamente. Nós temos comentado durante todo esse nosso trabalho que a infecção bucal ela é tão grave que pode levar uma gestante a ter sérios problemas de gestação, como também pessoas que têm problemas renais e que têm foco dentário. Então, é muito grave, e quem tem diabetes, por exemplo, aconselhamos que cuide de sua boca, porque pode ter sérios problemas de saúde, como também as pessoas que sofrem com problema de pele, por exemplo. Se você tem focos dentários, ali ele indo para o tecido externo, aquelas bactérias atingirem, então você vai ter um problema, com certeza, dermatológico também. E não imagina-se que seja do dente. Muito comum. A última coisa que se pensa, né, É a doutor? última coisa que se pensa. Então você observe que ultimamente
nós estamos vendo inúmeras reportagens de jovens conhecidos no Brasil que morreram recentemente por conta de um problema dentário. Entende? Então, nos países mais avançados, quando uma pessoa vai submeter-se a uma cirurgia, essa equipe médica exige que essa pessoa passe pelo dentista, para o dentista dar um laudo de que ela está apta a submeter-se a uma cirurgia dentária. Que imagine você submeter-se a uma cirurgia de visão, uma cirurgia renal, cardíaca, com um problema dentário. Não é? É grave. Então, o dentista hoje está sendo preparado para hospitais, já para assumir postos em hospitais. Porque a necessidade que se tem de ter uma boca saudável é tão importante que numa maternidade, se uma gestante ela atingir os 30 semanas com um problema gengival, ela já começa a passar por riscos. Que a infecção da gengiva, ela pode atingir o feto ou ela ter um parto prematuro. Alguns problemas na gengiva, né, são mais fáceis de a gente mesmo em casa verificar com o auxílio do espelho, né? Se olha no espelho, vê aquela gengiva um pouco mais avermelhada, um recuo também dessa gengiva, é perceptível, né, doutora? O próprio e a gente sangramento, poderia mostrar aqui também, o né, próprio esse sangramento, que é muito fácil de se perceber, né? Na hora que a escova toca, aquela gengiva sangra. Esse já é um sinal de alerta, fácil de ser percebido e alertando para que aquela gengiva não está bem. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma evolução do problema gengival. Aqui nós temos uma gengiva saudável, que é aquela gengiva rosada, firme, sem sinais de sangramento ao toque da escova. No entanto, quando essa boca ela não é bem limpa, ela não é bem escovada, não é bem tratada, essa gengiva vai sofrer por conta do acúmulo da placa bacteriana, que são resíduos de alimento junto com as bactérias que estão presentes na própria boca e que se formam sobre o dente junto à gengiva. Essa placa bacteriana vai causar a gengivite, a inflamação gengival. E aí já se tem uma gengiva inchada, vermelha, sangrando fácil, já se tem aqui uma gengiva que já não é uma gengiva saudável. Quando essa gengivite, essa inflamação de gengiva, ela não é tratada e evolui, se tem a periodontite, que é a inflamação das estruturas em volta do dente. Então, do osso que segura o dente, dos ligamentos que seguram, que unem o dente ao osso, toda essa região se inflama e vai causando uma destruição dessas estruturas. O osso vai sendo destruído por conta dessa infecção. Evoluindo, esse dente perde a estrutura que o apoiava, fica abalado e muitas vezes é perdido. Então, para se ter ideia de que o menor sinal de sangramento, o menor sinal de incômodo de gengiva, é preciso que aquela gengiva seja melhor limpa, que a escovação seja mais caprichada, o fio dental seja utilizado com o máximo de cuidado, para que se reverta aquela inflamação inicial. Porque não acontecendo isso, essa inflamação vai evoluir e trazer sérias consequências. Muitas vezes, quando se tem a gengiva incomodada, sangrando fácil, a tendência é evitar até escovar aquele local. Quando o ideal é que seja feito o contrário. É que a escovação seja feita ainda com mais capricho naquela região incomodada. Então vamos agora sobre o dente, né? Aprendemos bastante agora sobre a gengiva, quais os sinais de que a gengiva pode estar com algum problema. E os dentes? Tem algum sinal aparente que a gente pode desconfiar que aquele dente não está saudável? Isso. A maioria das pessoas recorrem ao dentista quando já tem dor. No entanto, quando a dor existe, o problema já não está mais inicial, já houve uma evolução. Aqui a gente mostra, tem um exemplo de que o dente saudável, todo branquinho, todo íntegro. Esse segundo modelo aqui, ele já tem um furinho, já tem uma manchinha escura. Esse aqui é o sinal de que esse dente já tem cárie.
uma cárie ainda inicial, que quando a gente tem a oportunidade de abrir, vai perceber que essa cárie, ela está na primeira camada do dente. Quando essa cárie não é tratada inicialmente, ela avança para a segunda camada, que é a dentina, essa mais amareladinha, e aqui já pode haver o início da dor, do incômodo, ao quente, ao frio, ao doce. Então, é um sinal de alerta de que precisa ser tratado. Não sendo tratado, certamente essa cárie vai evoluir. E aí nós temos essa cárie atingindo uma área mais profunda e começando a atingir o miolinho do dente, que é a polpa. Nesse momento, a dor já é mais intensa, muitas vezes até uma dor espontânea. Não precisa mais de um estímulo para que ela exista. E aí é o sinal de que só a restauração, que poderia ter sido feita lá no comecinho, já não é mais o suficiente, significando que, muito provavelmente, esse dente vai precisar ser tratado o canal. Quando aqui a gente tem uma cárie extremamente extensa, destruindo toda a parede externa, destruindo a camada intermediária e já provocando uma inflamação grave na polpa, necessitando do tratamento de canal. Através dessa cavidade que se abre no dente cariado, vai haver a contaminação de bactérias. Exatamente aquelas bactérias que, através da corrente sanguínea, pode se espalhar pelo corpo, trazendo os riscos, como foi falado, de problemas cardíacos, renais e podendo levar a um óbito, à morte. A gente já tem várias participações também através do nosso WhatsApp, é o 991774828. Você tem dúvidas, pode mandar para a gente, 991774828. A Edja de Paudalho, ela mandou a seguinte pergunta, né? A gente falou agora há pouco sobre restauração do dente, ela quer saber a diferença dessa restauração quando é utilizada uma massinha branca e uma massinha preta, né? Ela disse que tem alguns dentes restaurados com essa massinha preta e ela disse que morre de vergonha, porque ela queria que fosse tudo branco, né? Ela pode pedir o dentista para refazer também? São duas perguntas que ela faz, né? Pode mudar para massinha branca? A restauração escurinha, que era muito frequente há alguns anos atrás, é a restauração de amálgama. A branquinha, que é a mais frequente atualmente, é a restauração de resina. Então, a restauração de resina, além de reparar os danos causados pela cárie ou por uma fratura, por um pedacinho que partiu, ela também tem a questão estética. Por isso, como hoje se tem o benefício funcional e estético da resina, é um material atualmente eleito para se fazer as restaurações. E é indicado, né, que ela faça isso, pedir para o médico refazer todas as É importante avaliar o tamanho das restaurações, até onde essa restauração está indo, o quanto de estética que essa restauração compromete, se é uma restauração mais anterior, que realmente repercute na questão estética. Então, com essa avaliação, o dentista vai indicar a remoção ou a preservação dessa restauração. Agora temos a participação do Josivaldo Gomes, do bairro da Várzea. Ele lembrou a gente aqui algo muito importante desse processo para manter uma boca saudável. Ele quer saber a maneira correta de usar o fio dental. A gente ainda não falou do fio dental. É verdade. Vamos mostrar para o Josivaldo e para todos os telespectadores a importância primeiro desse fio dental e como é que se usa de forma correta. O fio dental é importantíssimo que seja utilizado, porque a gente precisa estar sempre consciente de que a escova, ela limpa as paredes externas do dente. A parede que está do lado de fora, a parede que está dentro, a parede que usa-se para mastigar. Então, essas áreas são bem limpas pela escova. No entanto, a área entre um dente e outro, a escova convencional não consegue alcançar. E ali vai se acumular resíduo de alimento, podendo causar cárie, que é uma cárie que é preciso ser evitada, porque ela fica muito escondidinha. Então, dificilmente vai se perceber que ela está no processo inicial. Geralmente só se percebe quando já houve uma grande evolução. Então, para que isso não aconteça, o uso do fio é fundamental. O ideal é que o fio seja passado entre um dente e outro. Deixa eu só mostrar aqui nesse... É importante que se penetre o fio entre um dente e outro, trazendo esse fio para uma das paredes e traciona-se o fio, removendo
os resíduos de alimento que estavam nessa parede do dente. Volta o fio no mesmo espaço, só que dessa vez abraçando o lado oposto para que seja limpo a parede do lado contrário. Então, dessa forma, se tem a limpeza entre um dente e outro, tanto da parede de um dente quanto a parede do outro dente. Muitas vezes, as pessoas que usam aparelho ortodôntico, as pessoas que usam próteses fixas, têm a dificuldade de passar o fio porque o fio não consegue penetrar, ele não consegue entrar por conta dos arcos, por conta do aparelho que está ali presente. Nesse caso, é importante que se use instrumentos que a gente chama de passa-fio. Então, ele existe esse estilo onde se usa o fio como se fosse uma agulha. Então, se passa o fio, essa pontinha do passa-fio penetra no espaço por onde o fio sozinho não iria passar, e aí você tem a passagem do fio para aquela área onde sozinho o fio não passaria. Onde eu encontro esse passa-fio, doutora? Esse passa-fio é fácil, se encontra nas farmácias também, com uma certa facilidade. Existem alguns tipos, a gente tem esse aqui que já vem o fio presinho na agulha, e essa agulhinha vai passar pelo espaço onde o fio sozinho não iria passar. Lembrando sempre que é de fundamental importância, a escova junto com o fio é que vai fazer com que o dente fique na sua integridade limpo. E sem esquecer da língua, né? Era isso que eu ia falar, a parte que o doutor Giovanni mais gosta agora. A gente falou do dente, aprendeu a escovar o dente, aprendeu também a usar o fio dental, e agora a gente tem que aprender a limpar a língua, que faz parte desse processo. Só se tem a boca limpa, de fato, quando se tem a escova, o fio e o limpador de língua para auxiliar aí nessa limpeza. E quem gosta de falar de limpar a língua está aqui, né? Doutor Giovanni. Olha só, tem uma maneira diferente de aprender hoje, doutor Giovanni, como limpar essa língua. É porque aqui você pode observar que a língua, ela tem essa área que é áspera, que normalmente fica a sabor lingual, onde se encontra micro-resíduos alimentares, bactérias e há um muco que muitas vezes fica um marrom, é bem escuro ou esbranquiçado até, mas que observa-se que não é uma cor normal da língua. Então, o que ocorre? Normalmente, aqui tem que se usar um limpador de língua. Não adianta usar uma escova, porque a escova vai estimular os sensores que tem na língua, e a escova ela vai fazer cócega. E fazendo cócega, a pessoa vai ter ação de vômito. Essa parte aqui, né, que o senhor fala que as pessoas... Normalmente o ideal, atualmente, já que existe com facilidade, é o limpador de língua. Esse limpador, ele é feito removendo de dentro para fora. De dentro para fora. Removendo esse muco. Já existe até um creme dental que ele é próprio para a língua. Então é colocado esse creme dental, ou gel, que é parecido com um creme dental, mas é só para a língua. E é colocado esse gel que ele vai facilitar a remoção desse muco. Então, quando você faz a limpeza removendo esse gel para a língua, então ele vem trazendo o muco com os micro-resíduos alimentares e as bactérias. Então, a partir daí, nós teremos uma boa higienização bucal. E é importante saber que uma das principais causas da mudança de hálito, do mau hálito, da halitose, é a ausência da limpeza da língua. Porque esse muco que o Dr. Giovanni falou, ele é um muco que contém
as bactérias, os resíduos de alimento e a ação dessas bactérias sobre o resíduo de alimento, sobre as células que descamam da boca, causam um produto que é mal cheiroso. Então, a gente sabe que a principal causa da halitose seria a falta de limpeza da língua. Então, limpando a língua, se tem a boca saudável e menos risco de desenvolver o mau hálito. Ok, temos mais participações aqui no nosso WhatsApp, 991774828. Tem a participação aqui da telespectadora que não se identificou, mas fala o seguinte: quando escovo os meus dentes, eu tenho um sangramento muito intenso da gengiva. Por que isso acontece? O que é que eu devo fazer? É a primeira pergunta dela. E a outra dúvida, ela diz que tem um filho de 10 anos e ele não gosta de escovar os dentes quando acorda. Isso pode ser prejudicial a ele? O que é que a gente poderia certamente dizer? Ela disse que, licença, doutora, rapidinho, ela disse que tentou aqui fazer com que ficasse mais divertida, né, essa escovação. Isso, comprou até uma escova elétrica, mas não tem acordo. Esse sangramento que ela fala é exatamente aquilo que a gente comentou a respeito do problema de gengiva. A gengiva inflamada, ela sangra e é um sinal de que aquela gengiva tem problema e precisa ser cuidada. Em relação à dificuldade da escovação com a criança, isso é bastante comum, mas se evita que isso aconteça quando desde o princípio essa criança é condicionada a fazer uma escovação, a aceitar a presença da escova, quando se usa recursos para que ela aceite aquela escovação, aquele momento de escovação com mais facilidade. O exemplo dos pais, quando ela vê a família fazendo a escovação, executando esse hábito com frequência, também já ajuda a essa aceitação. Então, todos esses artifícios irão ajudar essa criança a aceitar com mais facilidade a escovação. A escova fazer com que ela queira aquela escova, ajudando na escolha da escova, na hora que for comprar, que seja uma escova divertida, fazer daquele momento um momento agradável, vai ajudar a essa criança aceitar melhor esse momento da escovação. Não é difícil que isso aconteça, a criança não aceitar, então é bastante comum, principalmente quando não foi uma criança que teve esse condicionamento quando era menorzinha. Mas é possível se condicionar, se fazer com que aquela criança aceite e perceba, inclusive, a necessidade de executar aquela escovação correta. Ok, temos outra participação agora, é da Janaína, ela que mora em Olinda. Ela diz o seguinte: tem um filho de 6 anos e o dente dele da parte superior da frente caiu, né? Isso já tem meses e nem sinal de nascer um novo dente. Já o dente vizinho ao que caiu do outro lado, ele amolece, mas não cai. A dentista falou que o dente dele é preguiçoso, mas a mãe está dizendo que está ficando muito preocupada porque nem sinal do dente nascer e nem o outro cair, que já está amolecido. Não amoleceu o suficiente para cair. A médica tentou tirar esse dente um pouco mais mole, mas o menino não deixou. Foi um desespero só. Janaína de Olinda, ela tem que se preocupar nesse dente que ainda não saiu e com outro que ainda não caiu? O que não saiu pode aguardar, né? A dentista, como falou que há essa questão da preguiça, provavelmente a dentista já investigou com radiografia, já viu que o dente permanente está vindo, então aí no caso é ter realmente aguardar, ter esse momento de espera. O que está molinho, como o outro já saiu, então é muito provável que ele precise sair também. Porque quando não se tira o dentinho de leite que está bem amolecido, corre o risco do permanente tentar nascer, erupcionar numa posição errada. Porque a posição que ele deveria nascer, o dente de leite ainda está ocupando, então ele tende a vir numa outra posição que não seria a ideal. Então é importante que, sendo o momento correto, como o dentinho já está molinho, que seja removido para dar espaço para o dente permanente se posicionar da maneira certinha. Mais uma vez, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Você que está em casa, ainda tem dúvidas? 3424-1547 é a nossa linha interativa para você mandar sua pergunta e também através do nosso WhatsApp, que é o 991774828. O número mudou, você pode mandar sua mensagem. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Vamos agora a um rápido intervalo e até já!
Voltamos com mais assunto do dia e agora vamos direto conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Muita atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Está disponível para o mercado de trabalho? Preste bastante atenção às dicas que vamos trazer a partir deste momento. Olha só, 2 vagas para atendente de lanchonete. Para você preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 954 é o salário. São 2 oportunidades para atendente de lanchonete. Vamos a mais vagas de emprego. Agora tem 20 vagas para técnico mecânico em automoção. São 20 vagas, automação, né? 20 oportunidades, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 957 é o salário, 957. Próxima oportunidade, vamos conferir juntos. Olha só, 10 vagas para serralheiro, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 957 é o salário, 10 vagas para serralheiro. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado lá na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, desejo a você muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando sobre como manter uma boca saudável, um sorriso saudável. Temos várias participações através do nosso WhatsApp, através da linha interativa. Vamos conferir juntos agora a primeira pergunta que chegou através do telefone. A Deise Santos, ela que é de Casa Amarela, ela tem 49 anos. A Deise quer saber o seguinte: fiz uma prótese superior e sinto o céu da boca, né, arranhando toda vez que eu coloco essa prótese. Ele também, né, o céu da boca está vermelho e noto um gosto ruim na boca. Desde que troquei a prótese, percebi esses incômodos. O que é que eu devo fazer? Deise Santos, de Casa Amarela. É interessante que a Deise retorne ao dentista, né, que confeccionou a prótese, para que ele faça essa revisão. Porque muitas vezes, nessa fase ainda de adaptação, provavelmente seja uma prótese nova, recente, e que precise ser feito algum ajuste, algum alívio, para eliminar um provável trauma que a prótese esteja causando no céu da boca. Mas num contato com o dentista, sendo feita essa revisão, vai se observar se de fato é esse o caso, se a prótese está causando esse tipo de trauma, e sendo assim, se faz o alívio protético, o ajuste dessa prótese para se solucionar o problema. Não é interessante que ela mantenha, que ela continue utilizando a prótese se está sentindo esse tipo de trauma. É importante recorrer ao dentista para que seja corrigido. Ok, a outra participação é de uma mãe que não quis se identificar, mas disse que tem uma filha adolescente e ela sofre um pouco com um mau hálito, né? E também tem sangramento da gengiva. Ela fala o seguinte, que a filha tem o hábito de, quando acorda logo cedo, ela vai direto tomar café e não escova os dentes. Tem algum prejuízo, né? Tem alguma relação desse mau hálito dela só escovar os dentes após a primeira refeição do dia, no caso da manhã? Se ela fez uma boa escovação, ela começa comentando que já existe o sangramento, que já existe o mau hálito. Então, a ausência da escovação, a presença da gengivite, da inflamação gengival, é uma causa do mau hálito, porque ali está havendo um processo de inflamação, sangramento, e todo esse meio bucal está comprometido, provocando o sangramento. Então, é preciso ter essa atenção e se tratar essa inflamação que já existe. Quanto ao hábito da escovação pela manhã, quando se faz uma escovação correta à noite, antes de dormir, e não houve nenhum consumo, nenhuma alimentação nesse intervalo de tempo, ela pode fazer a escovação após o café da manhã. No entanto, é interessante, quando se acorda, fazer a escovação para se eliminar a halitose matinal. Porque durante a noite houve uma diminuição da saliva, o epitélio, né, a mucosa, a pelinha da boca se descamou e por isso se acorda com mau hálito. Então, a limpeza da língua
ou melhor, a limpeza da boca, dos dentes e da língua, é importante nesse momento que se acorda para eliminar esse meio que está causando uma mudança de hálito. Mas, após o café da manhã, também essa escovação tem que ser feita, porque ali no café da manhã se consumiu alimentos que podem causar o problema de gengiva, a cárie, se não for feita a remoção, no caso com a escovação. Ok, a participação agora é da Eli Claudino, nossa querida telespectadora que sempre participa conosco, e ela quer saber o seguinte: é mito ou verdade? O dente de leite, ele serve de alimento para o dente que vai nascer no local dele? É mito ou verdade? Não, ele serve de guia. O dente de leite, primeiro ele mantém o espaço para aquele dente permanente que virá. Ele está ali funcionando para mastigação, para que a criança desenvolva a fala, todas são funções do dente de leite. Em relação ao dente permanente, ele vai guardar o lugar para aquele dente permanente chegue no lugar correto. E quando ele está sendo eliminado, está começando a ficar molinho, é sinal de que o dente de leite já está vindo para se posicionar no lugar que o dente de leite estava posicionado. Por isso que ficou molinho o dente de leite, é preciso que ele saia, porque é sinal que o permanente quer se acomodar naquele local. Quando o dente de leite não é removido, o permanente vai tentar se posicionar em outro local, porque o lugar que ele deveria está ocupado ainda pelo dente de leite. Mas essa a função em relação ao dente permanente, é guiar ao posicionamento do dente permanente. Outra pergunta, a pessoa não se identificou, agora sim, a Renata gostaria de saber como é que se trata a bactéria cromogênica em criança. Ela diz que tem um bebê de 1 ano e 6 meses que tem esse problema, e ela diz que é angustiante, pois atinge diretamente a estética. Os dentes ficam manchadinhos, ficam escurecidos, meio marrons, por conta dessa bactéria que produz esse pigmento e cora, né, mancha os dentes. E, de fato, é uma questão estética. É preciso que a escovação seja feita com o máximo de atenção, é preciso que essa criança vá ao odontopediatra para que sejam feitas as limpezas com frequência, até com mais frequência do que se costuma recomendar para uma média padrão, para que se remova essas manchas e que o odontopediatra oriente essa mãe ou o responsável, quem cuida dessa criança, para que faça a limpeza correta, a higiene e mantenha essa boca o menos manchada possível. Ok, muitas participações. Agora a Fátima Maria de Casa Amarela ligou para a gente, tem 42 anos, ela fala o seguinte: fiz um tratamento de canal há muito tempo, né? Tenho poucos dentes na boca e uso prótese superior e inferior. Ela disse que usa mais a superior, mas ela se sente muito incomodada. E ela fala o seguinte: quando está conversando com as pessoas, ela se incomoda porque sempre sai a saliva. Por que isso acontece e o que é que eu posso fazer para evitar quando se fala, né, sair a saliva da boca, doutor? Muito bem. O ideal é que as duas próteses estejam sendo usadas. Porque quando usa somente uma prótese e não usa a outra, o espaço que existe entre os dentes da prótese que está sendo usada e a gengiva que não tem prótese, esse espaço faz com que haja uma maior facilidade de se externar essa saliva. Então, essas gotículas, elas saem com muita facilidade por conta do espaço que ela encontra por não existir a segunda prótese. Portanto, é aconselhável que ela comece a usar gradativamente para que haja uma acomodação e fale, leia com as duas próteses, leia para poder exercitar a fala, para que possa, com isso, você ter mais segurança em articular as palavras. Ótima explicação. Vamos agora para uma próxima pergunta. Mirtes do Ibura fala o seguinte: tem uma filha de 2 anos e ela tem apenas 8 dentes. Eles nasceram tronchos. Sempre que escova esses dentes, eles sangram bastante, né? No caso,
deve sangrar é a gengiva, né? No caso, quando ela faz essa escovação, tem um sangramento significativo. Ela fala que os dentes, eles parecem se esfarelar, né? Deve ser sensível, estão desgastados, doutora? Não sei. Daqui a pouco a gente explica. Ela fala que a filha é intolerante à lactose e só toma leite de soja. Isso pode ter alguma relação? Como proceder? É interessante, é um relato que, no caso, a criança que tem 2 anos, ela precisa dessa assistência da odontopediatria, destinada, inclusive, ao tratamento de bebês. Até os 3 anos é interessante que tenha esse atendimento específico. Além de ser a odontopediatria, uma odontopediatria que atenda bebê. Então, é importantíssimo que ela já percebendo o sangramento, a gente já sabe que aí tem gengiva inflamada. Essa fácil destruição, provavelmente, do esmalte, já sugere que são dentes mais frágeis por algum problema. Muitas vezes até uma cárie que a gente considera cárie de mamadeira, que faz com que esses dentinhos de leite fiquem mais frágeis. Mas é interessante que essa criança ela receba esse atendimento da odontopediatria para que trate a gengiva e tome as devidas providências para manter esses dentinhos saudáveis, de acordo com o problema que esteja causando essa fragilidade da estrutura de esmalte. Olha só, a gente tem agora uma participação muito interessante, né? A Laiane Lima, de João Alfredo, ela tem 9 anos, está assistindo o programa e fez questão de mandar a pergunta. A Laiane, a gente agradece bastante a sua participação. E a pergunta da Laiane foi muito interessante, foi a seguinte pergunta. Ela quer saber o seguinte: quando as bactérias elas atingem o dente, ele pode ser destruído? E outra dúvida, ela quer saber por que os dentes eles ficam doendo e cariados. A gente agradece a Laiane. Muito bom. São perguntas que, inclusive, têm a ver uma com a outra. Tem. Então, o que acontece? Quando nos alimentamos e não fazemos a escovação, as bactérias que estão presentes na boca são bactérias que estão ali presentes, fazem parte da flora natural bacteriana da boca. Vão agir sobre esses alimentos. Agindo sobre esses alimentos, vão produzir uma substância que é ácida. E esse ácido é que vai desmineralizar o esmalte do dente, ou seja, vai destruir a parede do dente. Havendo essa destruição da parede do dente, já se considera uma cárie. Quando essa cárie não é tratada, ela evolui e vai atingindo lugares do dente que é mais sensível. Nesse caso, se tem a dor, por isso que o dente dói, porque é uma cárie que já foi, já evoluiu e atingiu áreas do dente que é mais sensível. Então, o ideal é que se trate a cárie ainda no comecinho, para que não chegue a haver a dor. E não havendo esse cuidado inicial, que se trate em algum momento, o tratamento vai requerer mais cuidado, muitas vezes tratamentos específicos, como é o tratamento de canal, mas que esse dente seja tratado e salvo o mais breve possível. Ok, vou pedir licença agora aqui aos convidados, você que ligou, participou, muito obrigado pelo seu carinho, também por sua audiência. Temos muitas mensagens no WhatsApp, vamos tentar responder assim que terminar o programa, mas agora vamos verificar o resultado da nossa enquete. A gente fez uma pergunta aqui no começo do programa e a pergunta foi a seguinte: você costuma ir ao dentista regularmente? Olha só, 35% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que tem esse hábito de ir regularmente ao dentista. 65% responderam que não. Eu espero que ainda não, né? Que possam criar esse hábito diante de tanta informação que a gente recebeu aqui no nosso programa. É muito importante que você tenha esse hábito de ir com uma certa regularidade ao dentista. Estamos agora na reta final do programa. É o momento de agradecer bastante aos convidados. Dr. Giovanni Tenório, cirurgião dentista e especialista em implantologia pelo Conselho Federal de Odontologia. Dr. Giovanni, considerações finais. Muito obrigado por sua participação. O programa é excelente, como sempre. Eu indico um livro chamado Saúde da Boca, Perguntas e Respostas, que tem a colaboração especial da doutora Giovanna Tenório, que tem capítulos sobre tudo isso que comentamos. E ele se encontra no telefone 3268-4416. Repetindo, 3268-4416. Ou nos grandes shoppings do Recife. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Giovanni. Queria agradecer à doutora Giovanna Tenório, cirurgiã dentista e integrante da equipe G Tenório. Doutora, muito obrigado pela participação. Considerações finais
Fique à vontade. Eu que agradeço sempre pelo convite, é uma alegria muito grande e espero que essas informações que foram passadas possam trazer benefícios para as pessoas que nos assistiram e que estimule essas pessoas a cuidarem da saúde, inclusive a frequentarem com mais frequência o consultório odontológico, porque é preocupante esse índice, né, uma grande quantidade de pessoas que não frequentam. Então que as pessoas cuidem bem da saúde para se manter saudáveis e com um sorriso bonito e feliz. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. Voltem mais vezes ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!